Fala, empreendedor. Você sabia que você pode perder o seu MEI automaticamente, pagar imposto retroativo e ainda correr risco de tomar multa? Se você não sabia, fique nesse vídeo que eu vou esclarecer essas dúvidas. Meu nome é Elideberson Cardoso, sou contador e consultor financeiro. Então, fique nesse vídeo que vamos falar sobre o desenquadramento do MEI. Então, para nós começar hoje o assunto aqui é sobre o desenquadramento do MEI, que muitos não se atentam ao detalhe que podem sofrer o desenquadramento automático. Não é uma questão de opção de sua, empreendedor. Então você pode correr esse risco e ser desenquadrado do meio. Então fique nesse vídeo que vamos te dar mais informação sobre essa questão. Então vamos aqui para o slide na tela, que a gente vai falar sobre o desenquadramento do MEI. O que é e quando acontece e como evitar prejuízo. Porque quando você tem um MEI desenquadrado, você corre todos aqueles riscos de pagar imposto retroativo e ainda tomar multa. Então é muito importante você, MEI, estar atento a esses detalhes. Então o primeiro ponto é entender que o MEI não é definitivo. Então muitas pessoas acham, abri um MEI e pronto, e vou ficar aqui no MEI pro resto da vida. E não é bem assim. E às vezes alguns ainda até, não vou emitir nota fiscal que eu não corro risco de ser desenquadrado. Eu vou te falar, você está muito equivocado. Mesmo você não emitindo nota fiscal, você corre o risco sim de perder o enquadramento do seu MEI. Então, muitos empresários, eles crescem sem perceber e ultrapassam o limite do MEI. E só descobrem quando a multa chega ou a notificação ali da Receita Federal chega para você, contribuinte. Então, vamos falar aqui o que é o desenquadramento. Então, o desenquadramento é quando o MEI ele deixa de cumprir ali as regras legais e para se estar ali sendo enquadrado como microempresa. Então, é individual, microempresa individual. Então, depois disso, que ela deixa de seguir essas regras, se enquadrar nessas regras, ela pode sim ser desenquadrada. Então, passando ali para uma microempresa ou outro regime. Então, vamos aqui falar sobre a regra principal do MEI. Então, é interessante a gente se atentar que o MEI ele possui limites claros, então ele tem um faturamento anual ali, então ele tem que obedecer esse faturamento anual, o tipo de atividade, o número de funcionários e participações em outras empresas. Então, esses fatores todos aqui implicam para o desenquadramento do MEI. Então, eu não faturei, eu não atingi o faturamento anual. Ok, mas aí eu fui e participei de uma outra empresa. Então isso desenquadra o seu MEI. Eu atingi o meu faturamento anual. Ok, se você atingiu, então você desenquadra. Eu não atingi o faturamento anual, mas registrei 2 funcionários. Então você já desenquadra também. Então é importante você que tem um MEI estar atento a essas regras. Então, assim, são regras que vai ajudar você não desenquadrar do regime do MEI. Então, falando aqui do limite de faturamento, a gente tem aqui o MEI, ele tem um limite anual de 81 mil, ultrapassar esse valor gera desenquadramento, igual eu já falei anteriormente. Mas vamos lá, aí a gente tem as regras das exceções. Faturamento até 20% acima. Até 20% acima, o desenquadramento ele ocorre no ano subsequente. Então, os impostos recalculados apenas no próximo exercício. Já quando o MEI ele ultrapassa os 20%, então ele já tem um desenquadramento retroativo a janeiro. Então, aí onde que tem geração de impostos, multa e juros. Então, é importante que todo o ano você faça um planejamento para você não correr esse risco. Porque, vamos supor, você começou o ano faturando ali e faturando um valor, mas você já sabe que você vai ultrapassar esse valor. Então é importante você já antecipar e pedir o desenquadramento. Porque senão, o que acontece? Vai acontecer que, por exemplo, você começou, então você está em janeiro, você faturou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Chegou em julho, você estourou ali os 20% acima do limite do MEI. Então você faturou 81 mil mais 20%. Então que vai dar ali mais ou menos 97 mil reais que daria esse faturamento exceder os 20%. O que acontece? Você, a partir do momento de desenquadrar, você tem que desenquadrar sua empresa retroativamente em janeiro. Por quê? Porque essa é a regra da Receita Federal. Então aí você vai ter que recolher os impostos desses meses todos. Então é importante você se atentar a esse detalhe. Então você que tem um MEI, é importante você estar atento a esses detalhes. Se você já chegou até aqui, eu quero convidar você
a encaminhar esse vídeo para alguém e a se inscrever aqui no canal. A gente sempre traz aqui conteúdo para você, empreendedor, para ajudar você no dia a dia, para você ter mais clareza e mais direcionamento. Então já se inscreva aqui no canal, já envie esse vídeo com um amigo seu, para que mais pessoas possam estar cientes dessa questão do MEI. Então, dito isso, vamos aqui voltar para a nossa apresentação e vamos aqui para outro ponto que pode implicar no desenquadramento do MEI, que é a atividade não permitida. Então, nem toda atividade é permitida no MEI, então se atente a isso. Então, qual a atividade que não é permitida? Já de bate pronto. Toda e qualquer atividade regulamentada por uma classe, quando eu falo de classe, a gente está falando fisioterapia, odontologia, medicina, médico, advogado, contador, arquiteto, engenheiro. Cada profissão dessa, ela está regulamentada por um conselho, por uma classe, por um conselho. Então, por exemplo, o de contabilidade, o CRC, o advogado, a OAB. Então, todas as atividades que são regulamentadas por um conselho, então essa atividade não pode ser MEI. Então, se atente a esse detalhe. Porque, hoje eu estou com o MEI aberto e vou lá e coloco uma atividade que é de uma atividade específica de contador. Então, você perderia ali o enquadramento no MEI. Então, outro ponto é funcionários. O MEI pode ter funcionário, tá? Porém, ele está limitado a um funcionário registrado. Existem rumores de que possa aumentar isso, mas no momento que a gente grava esse vídeo, ainda é um funcionário. Não tem nada votado no Congresso que aumente esse teto. Então, isso pode sim gerar o desenquadramento do seu MEI. Participação em outra empresa. Então, a partir do momento que você entra de sócio numa outra empresa, você abre um outro CNPJ, você perde o seu MEI. Então, se você é sócio ou administrador de uma outra empresa, você faz parte ali do quadro societário, você não pode ser MEI. Então, as consequências aqui, é igual eu já comentei anteriormente, você pode ter impostos retroativos, multa e juros, ICMS, SS e INSS recalculados e empresa irregular. O maior erro do MEI, achar que depois eu resolvo. Na verdade, isso não é isso é o maior erro do MEI, mas porém isso é uma coisa de nós brasileiros, né? Nós sempre queremos deixar para depois. Depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso. Então, a gente tem esse negócio do depois. Então, é importante nós tomar cuidado com esse depois, principalmente nós sendo MEI, porque isso pode ter ali as consequências. Então, achar que MEI sempre paga menos imposto. E outra questão, meu faturamento ainda dá. Então, tem muita gente que não estou emitindo nota. Então eu só extrapolo o meu limite se eu emitir nota. Não, você está equivocado a essa informação. A Receita Federal ela tem trabalhado para quê? Para aumentar a fiscalização e o cruzamento de dados. Então, cada vez mais a Receita Federal ela está fechando o cerco. Eu recebi um dinheiro e não emiti nota. A Receita Federal vai estar sabendo e está sabendo dessa informação. Então, o que acontece? A Receita Federal ela tem 5 anos para te indagar. Então, tome cuidado. Então, talvez você está fazendo hoje e não está se preocupando com isso. Daqui 5 anos, você recebe uma notificação de 5 anos atrás. Aí, olha a dor de cabeça. Então, toma cuidado. Então, crescer sem planejamento tributário é o que gera prejuízo. Crescer com orientação é evolução. Então, tenha um planejamento tributário e cresça com uma orientação para que você possa ter evolução. O que fazer ao se aproximar do limite? Então, estou aproximando do limite. Acompanhe o faturamento mensal. Faz uma projeção anual e planeje a transição para ME. Por quê? Às vezes, você vai ter o sentimento de, eu fui para a ME e agora eu estou ganhando menos do que quando era MEI. E um dos grandes motivos é a precificação do seu produto ou do seu serviço. Então, eu estou vendo que eu vou desenquadrar do MEI. Já faz um planejamento ali para que, se necessário for, você fazer uma readequação na sua precificação para que você mantenha e conserve o seu lucro, tá? Então é importante você se atentar a isso. Então, planejamento tributário, com o planejamento tributário você define o regime correto, menor carga tributária e tem ali uma segurança fiscal. Então é importante
para você, MEI, tenha um planejamento tributário. Quando sair do MEI é vantagem. Então, qual é o momento que é vantagem? Possibilidade de pagar menos imposto, contratar mais funcionário e acesso a crédito bancário. Então, a gente tem aqui pelo menos 3 pontos de que quando sair do MEI é vantagem. Então, a partir do momento que eu vou pagar ali menos imposto e também ali que eu possa contratar mais funcionário. E outra questão é o acesso ao crédito bancário. Hoje, pela inadimplência dos MEIs estar muito alto, muitos bancos têm restringido as linhas de crédito. Então, às vezes, para você conseguir uma linha de crédito, você precisa que a sua empresa esteja em um outro porte, que ela não seja MEI, e sim ali uma empresa LTDA para que você possa captar recurso de terceiro. Então, dando sequência aqui, o problema não é sair do MEI, tá? O problema é sair sem planejamento. Então, é igual eu comentei anteriormente, vou sair do MEI. Então, tenha tudo muito bem alinhado para que você não fique com o sentimento de que você está ganhando menos do que quando você era no regime MEI. Então, igual eu comentei com você, então tome cuidado com o seu MEI. E a Control, que é o nosso escritório, então nós cuidamos da parte contábil e gestão financeira, como que nós podemos ajudar você? Então, nós podemos ajudar você com o planejamento tributário, o enquadramento correto e uma contabilidade completa, tanto contabilidade quanto o BPO financeiro, para ajudar você a crescer com mais segurança ainda. Antes, então, para a gente já encaminhando aqui para o final, antes de sair do MEI, organize o crescimento da sua empresa. Planejamento evita multas e protege o seu lucro. Então, antes de você desenquadrar a sua empresa, organiza ela. Organiza a parte contábil, organiza a parte financeira, para que quando você desenquadrar, você possa continuar mantendo os mesmos ganhos. Porque o que acontece muitas vezes é que quando alguns empresários saem do MEI, eles quebram pelo fato de não ter um planejamento. Então, aí isso se torna um risco. Então, não corra esse risco. E se resguarde de pagar imposto a mais ou indevido. Então, cuide do seu MEI. Então, se você chegou até aqui, deixa aqui um comentário abaixo desse vídeo qual tema que você gostaria que nós trouxéssemos aqui no canal para você, empreendedor. Porque o nosso objetivo aqui é ajudar você a gerenciar, a poder crescer o seu negócio de forma sustentável e de forma bem estruturada.